Pronto, começou. Então, novamente, gente, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso ciclo de formação do PIBID, né? Nesse momento de pandemia, nossas atividades estão online, né? Então, vamos falar um pouco da nossa programação de hoje, né? Passa aqui, porque toda vez é uma briga com o PowerPoint. Aí, pronto. Deixa eu ver se voltou. Então, tá lento, né? Ah, agora passou demais. Então, voltando aqui. Então, lá, gente, boa tarde novamente. Nossa abertura vai ser com nossa coordenadora institucional, né, a professora Keila, e com o nosso diretor acadêmico, né, Corró, ou como, né, ele é pouco conhecido, na verdade, todo mundo chama de Corró, o professor Júlio César, né? Então, né, convido a professora Keila para dar a nossa abertura aí, né, e depois eu convido o professor Corró para poder falar, certo? Vou fechar a câmera aqui e liberar para a professora Keila. Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar participando dessa iniciativa do Grupo de Biologia, do PIBID, rever alguns rostinhos aqui mesmo pela foto, além de rever Luiz Otávio, que a gente trabalha mais próximo, mas também Júlio César, o mais conhecido como Corró também, que a gente trabalhou um tempo nas revisões de PPC e dentro dessa parte assim mais burocrática da instituição. Então, o professor Luiz Otávio me convidou, sou a professora Keila, estou trabalhando com o PIBID institucional, eu sou a coordenadora institucional do PIBID do IFRN, trabalhando junto com o professor Luiz Otávio na edição do PIBID anterior também, nós dois iniciamos também no novo formato do PIBID, dessa nova temporada, né, do governo pós professor Haddad, e aí a gente foi quando nós iniciamos no PIBID juntos, né, desde 2018, na edição de 2018 e agora nessa de 2020. Mas o PIBID é anterior à nossa gestão, nós estamos com o PIBID na instituição desde que ele foi lançado em 2013. Então, o professor Luiz pediu que eu pudesse dar um panorama um pouco, né, do programa ao qual vocês estão fazendo parte. Agora, alguns já podem já ter participado ou ouvido falar sobre o programa. Ele é um programa, se chama Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Ele está na nossa instituição, como de forma geral, no Brasil, em sua amplitude desde 2013, mas ele iniciou-se em 2007, com apenas 3 mil bolsistas, e em 2014 já contava com mais de 90 mil bolsistas, distribuídos em 855 campos, e também com mais de 280 instituições formadoras de ensino superior, e algo assim bem específico do PIBID é que é como formação de docentes, né? Então, a especificidade, como o próprio nome diz, é a docência. E tanto ela contempla instituições de ensino superior federais, estaduais, públicas, né, de uma maneira geral, quanto instituições de formação privada também. Os objetivos do PIBID, vocês viram no edital quando concorreram, mas aí eu vou apenas destacar que é incentivar justamente a formação docente no nível superior para a educação básica, contribuir com a valorização do magistério, porque vocês bem formados, nós bem formados, nós temos condições de pleitear melhores condições de trabalho, porque a gente tem trabalho a apresentar, elevar a qualidade da formação inicial dos professores, dos cursos de licenciatura, inserir os licencianos no cotidiano da escola, né? Então não ficar aquela formação apenas teórica, mas fazer a relação teoria e prática, essa preocupação com o chão da escola, como se diz, em alguns teóricos defendem, e isso é um dos objetivos do PIBID. Também incentivar as escolas públicas, quando nós temos os coformadores nas escolas estaduais e municipais, participando do projeto, isso faz a relação entre a instituição de ensino superior e a escola básica, essa relação faz com que ambas usufruem dessa retroalimentação, né? Então, tanto os nossos cursos de vocês, de biologia, ficam mais próximos da realidade, da necessidade da escola, quando vocês vão para a escola, quanto também essa escola fica sendo renovada pelo que vocês levam de novo, de que estão
estudando e aprendendo nos cursos de vocês, né? Então, contribui nessa relação teoria e prática. E os resultados que nós temos tido, hoje, nós contamos mais de 90 mil bolsistas em 2014, mas porque eu procurei outros dados mais recentes, porque a gente teve uma edição também, até 2016, teve outra edição, e em 2018, por isso que eu digo o novo PIBID, comigo e o professor Luiz Otávio, porque ele vai ser dividido, essas bolsas vão ser divididas para a etapa inicial, que é a que vocês estão participando, e vai surgir o PRP, que é o Programa de Residência Pedagógica, para os anos finais do curso, mas todos com a intenção justamente de favorecer essa formação vinculada à prática. E é o nosso desejo, a nossa formação, que vocês possam permanecer e também o projeto possa permanecer para que vocês ingressem também posteriormente no Residência Pedagógica. E segundo consta alguns relatórios, né, os resultados do PIBID têm sido justamente essa condição de aproximar as instituições de formação com a educação básica, essa aproximação da relação teoria e prática, vendo as necessidades, as dificuldades, a valorização dos licenciados dentro da prática da docência, favorecendo o seu aprendizado, trazendo também uma melhoria na qualidade do ensino que é ofertado também na educação básica. Quando vocês se inserem dentro da rotina da escola, os professores que já estão lá sempre relatam essa melhoria e esse incentivo nas áreas em que vocês participam, né? No caso do PIBID de Macau, a área de biologia. Então, a gente sempre tem esses resultados. Otávio é um entusiasta, o professor de vocês é um entusiasta nessa área, tanto na área de biologia como de tecnologia e do PIBID. Então, vocês têm muito o que aprender com as propostas que ele tem trazido, e a gente tem tentado ver se dá mais visibilidade ainda o que vocês já estão produzindo no campus de vocês. E quando em qualquer evento que a gente vá científico, sempre nós temos os resultados de várias áreas de ensino do PIBID na escola. Então, o PIBID se tornou uma referência. Não é fácil, nós temos um fórum que se chama ForPIBID, agora ForPIBID RP, com o professor Nilson Cardoso, da Universidade do Ceará, que ele é quem faz esse gerenciamento das instituições no nível político. Porque, como é um programa, a gente pode ter hoje e não ter amanhã. Nós já tivemos várias ameaças desde sua criação, não é uma coisa de agora, desde a sua criação, o PIBID sofre ameaças de ter descontinuidade, porque é um programa, não é uma legislação específica para a formação do magistério. E aí, nós, junto com vocês, que vão trazendo esses resultados, temos conseguido manter o programa para essas edições, e agora estamos aqui há mais de 10 anos, por conta dessa luta de vocês, enquanto estudantes que usufruem dessa formação, e nós que estamos participando também, aprendendo e ensinando dentro desse projeto. Então, é uma grande aposta para potencializar a qualificação dos quadros dos futuros professores e atualizar aqueles que já estão na docência, nessa relação com a teoria e prática, e também nessa colaboração, nos regimes de colaboração. Como vocês sabem, nós estamos no regime de colaboração com a CAPES, que é a nossa mantenedora, a coordenadoria de coordenação de aperfeiçoamento pessoal de nível superior, que é a CAPES, é quem faz a gestão do programa, e a gente sempre tem tido esse projeto, principalmente de 2020, que vocês estão, a gente trabalha no regime de colaboração, porque a CAPES apenas paga as bolsas de todos os participantes, né, dos estudantes, a dos professores, coordenadores de áreas, a dos coordenadores institucionais e a dos nossos professores que estão na escola recebendo vocês, mas todo o resto, como essa formação, o material que vocês usam, é o próprio Instituto, e o campus é quem
assume essa responsabilidade junto à CAPES, por isso é o regime de colaboração. E também junto às escolas, quando vocês estão com elas, em interação com elas, mesmo que de forma virtual, que é o que nós estamos fazendo atualmente. Então, sejam muito bem-vindos a essa formação. É muito bom estar sempre aprendendo, e nesse momento, eu vi a temática, né, nesse momento diferenciado, é importante estarmos juntos para tirarmos as dúvidas e crescermos juntos, e junto também com a comunidade escolar, não só do campus Macau, mas também o seu entorno, as escolas que fazem parte do seu entorno. Então, muito obrigada e uma tarde bem produtiva para vocês. Opa, obrigado, Keila, pela fala, viu? Pronto, agora a gente chama o nosso coordenador, né? Desculpe, vamos chamar Corró agora, né? Fugiu o nome agora, nosso diretor acadêmico, né? Para ele dar a fala dele também. Obrigado, viu, Keila? Vocês estão me vendo bem aí, gente? Tá bem enquadrado aqui o negócio? Que eu tô em São Bento do Norte, eu nem estou em Macau, minha gente, esses dias, né? Em função de algumas virtudes familiares. Vocês estão me vendo, estão me ouvindo? Então? Corró ícone. Oi, amor! Gente, seguinte, eu peço perdão se não o ambiente aqui, mas acho que dá para ver. Está enquadrado, está o fundo branco, né? Não estou no melhor lugar, mas eu queria muito fazer essa fala para vocês. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, viu, Luiz? E parabenizar a nossa querida Keila, que com tanta responsabilidade, com tanto zelo, cuida, né, do PIBID. E aí agradecer mais uma vez ao nosso professor Luiz, porque ele que organiza tudo, né, que se preocupa com cada um de vocês. Aí eu queria trazer uma fala mais da importância, né? Eu acho que se vocês pararem para pensar um pouco, né? Eu acho que todo mundo aí já me conhece, né? É Júlio César, chamo de Corró, pode chamar de Corró sem problema nenhum, tá? Estou como diretor acadêmico, hoje estou como diretor-geral também, estou acumulando as duas funções esse mês de janeiro, não sei como, mas eu vou conseguir, tá? Mas eu queria muito ter esse espaço nesse momento para falar para vocês um pouco dessa... Eu acho que se vocês pararem para perceber a importância do PIBID, acho que na vida de vocês mesmos, sabe? Uma oportunidade. Então, assim, pessoal, valorizem essa oportunidade, sabe? O PIBID é um programa fantástico, sabe? Eu acho que se eu fosse avaliar, se eu fosse um diretor de uma escola, tá? Fosse avaliar o currículo de um aluno, de um licenciado, né? E o currículo de um aluno licenciado que passou pelo PIBID, com certeza eu priorizaria esse aluno que passou pelo PIBID. Pela oportunidade que vocês têm, pela essa questão toda que a gente está passando, e vocês agora, né? Essa adaptação toda do ensino remoto, então, vocês vão ter muito que aprender, né, Luiz? Aí vocês vão ter muito que dialogar, né, com todos os colegas, com o professor Luiz também, né? Para que vocês se insiram nesse ensino remoto todo que está acontecendo aí, vocês, tanto como aluno, como bolsistas mesmo, vocês vão passar por algumas dificuldades, mas que, né, com muita dedicação, acho que todos vocês têm total capacidade, né, de enfrentar esses novos desafios aí do ensino remoto. Para vocês terem noção, no Campus Macau, a gente passou por várias adaptações, minha gente, tudo muito novo, sabe? Mas o IFRN em si, infelizmente, passou por uma intervenção e uma gestão, né, que foi pró-tempore, meio que desastrosa, digamos assim, e muita coisa deixou de ser feito, mas, assim, todos nós, diretores acadêmicos, diretores gerais, professores, nós conseguimos organizar de uma forma que o ensino remoto foi menos prejudicial, né? O ensino remoto está longe de ser o ideal, está longe de ser... Nada substitui o ensino presencial para mim. Eu acho que, nessa forma que estamos tentando diminuir os prejuízos para a escola, mas nós tivemos tempos de adaptar os professores, né? De capacitá-los, capacitar nossos alunos. Nós fizemos uma semana de capacitação para os alunos, então, como usar o Google Sala de Aula, como ter acesso ao material, né? Tudo, ter na etiqueta, a postura durante uma apresentação, todo mundo respeitando o coleguinha da sala, né? Respeitando o professor, informando quando o professor solicita na sala. Então, assim, tudo isso foi passado para vocês. Então, mas tudo isso foi um trabalho de adaptação, para você ver como é louco a questão do ensino, né? Então, vocês aí que estão passando por esse processo, né, de evolução dentro do PIBID, vocês vão aprender muita coisa. E aí eu estou falando um pouco dessa retrospectiva do IEF, porque foi
uma adaptação muito rápida que a gente teve que passar. Ninguém nunca tinha ouvido falar em ensino dessa questão do momento síncrono e assíncrono, né? Mas aí a gente teve que, rapidamente, nós começamos a falar momento síncrono, assíncrono, e tudo isso foi feito, e todos os diretores e pedagogos e pessoas que eram responsáveis naquela época, nós tomamos muito cuidado em fazer essas adaptações para que vocês tenham o melhor ensino possível. Está longe de ser o ideal, mas que vocês tenham. E Macau, vou dizer aqui para vocês, repetir em reuniões pedagógicas, Macau virou referência no ensino remoto, porque nós fizemos o curso de capacitação, nós capacitamos os professores, os alunos, fizemos tudo organizado a tempo, sabe? Então, assim, é uma vitória para Macau. Inclusive, nós fomos convidados na outra gestão para fazer parte da abertura do ensino que ia ter com os pedagogos, né? Mas infelizmente não ocorreu, mas eu acho que talvez essa nova gestão agora com certeza vai fazer esse encontro com todos os pedagogos, a ADPED e os diretores acadêmicos, e aí a gente vai apresentar como foi feito em Macau, com a adaptação. Estou falando isso, gente, para vocês entenderem como é rápido as adaptações que acontecem no ensino. Mas esse ensino remoto ele vai ter muito nos ensinar, talvez muitas ferramentas dessas que a gente está usando hoje aqui, ela consiga auxiliá-los futuramente. Eu acho que vão ser ferramentas fundamentais para o futuro do ensino no Brasil e no mundo todo. Tá? Mas é isso, Luiz. Eu queria agradecer a oportunidade, dizer a vocês, valorizem essa oportunidade que vocês estão tendo, valorizem o PIBID. É importante que vocês sempre sigam as orientações do professor Luiz, que ele é um cara muito responsável, um cara que sempre se doa aqui, é um cara que é inovador. Inclusive, muitas coisas que ele cria no campus, ele tem total apoio, ele sabe disso, ele tem nosso total apoio da direção acadêmica e direção geral, para que ele consiga desenvolver. Inclusive, o Luiz também faz parte, né, nós pegamos alunos do primeiro ano, estamos sendo acompanhados pelos mesmos professores, né, Luiz? Tentando aplicar a multidisciplinaridade, ele está dando super certo, né? Então, a gente já teve sucesso no primeiro ano. O Luiz, inclusive, me ligou perguntando se eles podiam continuar com a mesma turma do segundo ano. E vai ser dado, sim, o veredito para que vocês fiquem com os alunos do segundo para acompanhar, para ter essa evolução aí. Tá bom? Pois, gente, beijão da professora de todo mundo aí. Aproveita esse momento aí de formação. Keila, um beijo. Obrigado por ter participado também, viu? Valeu, Luiz. Luiz, eu vou ter que sair agora, porque eu já tenho outra reunião com o Ângelo, tá? Tá, ok, Júlio César. Olha, já estamos falando da Semana Geek 3, viu? Ai, meu Deus! Já vamos pensar, né? Semana Geek 3, né? Não sei se presencial ou ainda vai ser online, mas acho que assim que começar perto da Semana Pedagógica, Semana Geek 3. Luiz. E tem uma galera muito boa, viu? Tem uns meninos de um campus que fizeram um jogo de videogame para biologia, que a gente já vai chamar para eles falarem na Semana Geek. Não, a biologia sempre se destaca muito na Semana Geek, né? Que elas têm sempre ideias muito inovadoras. E, Luiz, não sei se você percebeu que na Semana Geek a gente está tendo uma evolução, uma participação cada vez maior de alunos e professores, né? Que, não tinha nada a ver a Semana Geek, mas... E aí a gente começou a perceber, tem sim. Tem a ver com biologia, tem a ver com recursos pesqueiros, tem a ver com química, informática, todo mundo aí entrando no negócio, tá massa demais. E assim, Júlio, tem uma coisa engraçada, as pessoas que eu convido para dar uma palestra, participar de alguma coisa do evento, eles já falam, ano que vem eu quero participar do evento. Tem 2 pessoas que participaram esse ano, que já falaram, não me esqueça de convidar não, quero participar. Então, vai chegar um pouco, vai ficar um mega evento, vai ser a Comic Con da Costa Blanca Potiguar. Meu filho, a gente está preparado, vamos fazer. Tchau, minha gente. Fiquem com Deus. Ok, obrigado, Júlio. Valeu, Luiz. Tchau. Tudo bom. Eu passo aqui. Estamos só brigando aqui de novo, gente, com o Data Show, porque o Data Show, pronto. Então, vai lá, gente. Nosso tema de hoje, né? Lembrando, os temas da gente, pela nossa reunião que a gente escolheu, né? Semana que vem a gente vai falar de biossegurança e educação especial, né? Ricardo vai falar sobre biossegurança nessa realidade, né? Caso nós voltarmos, né, para o ensino presencial, com as medidas de segurança que a gente deve ter, né? Então, Ricardo já vai dar isso daí. E na terça vai ser a de Márcia sobre educação especial, né? Como a gente lidar com um aluno que tenha necessidades especiais, na próxima semana, né? Na quinta vai ser a de Marcos, viu? Sobre metodologia de ensino, né? E a de hoje, né? A ideia da gente vai falar sobre planejamento, né? A ideia da gente agora é adotar um modelo único de planejamento para todo mundo, né? Então, todo mundo vai ter o mesmo documento de planejamento para a gente unificar, né?
caso haja alguma troca entre núcleos, né, entre escolas, o aluno tem um baque. Então, a partir de agora, a gente vai ter um planejamento único, um documento só, que todo mundo preenche e facilita-se tanto para vocês como para a gente, tá ok? Então, agora eu convido a professora Angélica, né, nossa supervisora, né, para lá falar um pouco da oficina dela, iniciar suas atividades. Obrigado aí, viu, Angélica? Imagina, é um prazer estar aqui, é um prazer estar com vocês sempre, né? Como eu falo nas reuniões com o pessoal que é bolsista comigo, eu me sinto muito estranha por não ver a reação de vocês, porque isso para mim é uma coisa importante. Mas faz parte dessa nova roupagem que a gente tem, né? Então, gente, eu queria convidar vocês para a gente falar um pouquinho sobre planejamento e a importância do planejamento, tá certo? Mais uma vez, boa tarde. Eu espero que estejam todos bem. Boa tarde, Angélica. É um prazer estar aqui com vocês. Reitero isso. Então, sem muitas delongas, vou começar aqui a ver como é que eu vou compartilhar a apresentação, porque eu não usei esse programa ainda. Nesse formato. Pode repetir o tema de hoje, por favor? A importância do planejamento da vida à sala de aula. Vocês estão vendo? Vocês estão conseguindo enxergar a apresentação? Sim? Sim. Pronto, perfeito, então. Esse é o nosso tema, certo? A importância do planejamento da vida à sala de aula, certo? E aí, o que a gente vai tratar hoje? Vamos falar da importância do planejamento, das bases para um plano de aula e sobre a estrutura de um plano de aula propriamente dito, certo? E aí, por que é tão importante planejar? Não só para dentro da sala de aula, mas também para a nossa vida pessoal, para a nossa vida profissional, enfim, em todos os aspectos da nossa vida é importante a gente planejar, porque isso otimiza o nosso tempo, certo? Já que a gente pode antever situações desagradáveis, a gente pode prever cenários, e quando a gente coloca isso num papel, ou no computador, ou no celular, isso fica mais fácil de ver, e faz a gente pensar sobre o que realmente é necessário, sobre o que é necessário na nossa vida, sobre o que é necessário na aula, porque qualidade não é sinônimo de quantidade. Eu acho que isso acontece com vocês também. Muitas vezes a gente faz 1001 coisas e tem a sensação que não fez nada. Isso pode se dar por a gente não ter conseguido fazer alguma coisa direito, ou não ter percebido tudo aquilo que a gente conseguiu realizar naquele dia, que eram coisas importantes para aquele dia. Então, na sala de aula, isso também não é diferente, tá? A gente tem que pensar no que a gente pretende executar, porque às vezes é melhor a gente executar uma atividade bem feita do que fazer 1001 coisas e não acabar não fazendo nenhuma delas direito. E acaba não sendo tão eficiente assim, né? E além disso, quando eu tenho um planejamento geral, seja especificamente da minha aula, né? Quando eu já planejo, eu consigo pensar num público específico, né? Eu consigo adaptar o planejamento de uma turma a outra turma, por exemplo, se eu já tenho esse planejamento bonitinho escrito, certo? E aí eu gostaria de abrir um parêntese, que é esse momento que vocês estão vivendo agora no PIBID, e que eu já vivi,
como bolsista e agora como coordenadora, é importante justamente para vocês já irem planejando, certo? Porque quando se chega numa sala de aula, como professor, você vai ter no mínimo umas 10 turmas. Nós do estado temos pelo menos 10 turmas. Então, no PIBID, você planeja uma aula esporadicamente, para uma turma específica, ou 2, 3, certo? Então, esse é o momento também de vocês já deixarem lá na pastinha de vocês os planos de aula de vocês organizados, seja no computador, seja no pendrive, porque quando vocês começarem a entrar em sala de aula, isso vai facilitar, certo? E facilita também vocês repensarem estratégias, nem tudo que deu certo numa turma vai dar certo em outra, o que deu certo em um ano vai dar certo no outro ano, certo? E na vida pessoal isso também não é diferente. Quando a gente antevê uma situação desagradável na nossa vida, um problema que a gente não consegue resolver sozinho, a gente pode repensar essas estratégias. E aí, quando a gente coloca isso num papel, ou a plataforma que vocês acharem melhor para se organizar, né, que cada um, às vezes a pessoa é mais analógica, às vezes é mais digital, enfim. Isso facilita vocês repensarem sobre o que vocês querem fazer, certo? E aí, vale salientar que é importante ter objetivos claros, certo? Por que é importante? Porque nem sempre aquela ideia fenomenal, por exemplo, vocês estão na graduação hoje, eu penso fazer um doutorado, sei lá, na Inglaterra, mas hoje eu não sei inglês. Então, eu vou deixar para pensar nisso quando eu estiver prestes a entrar no mestrado ainda. E quando você, na verdade, ainda na graduação, pode começar a tentar pensar estratégias. Angélica, eu não tenho dinheiro para fazer um curso de inglês intensivo. Então, mas você pode ver aulas, por exemplo, ou ver diálogos, ou prestar mais atenção em filmes e séries, certo? Eu estou falando sobre isso porque para mim é uma coisa que é difícil ainda hoje, essa questão do inglês. E aí a gente pode repensar estratégias de como lidar melhor com esse problema que a gente tem, né? E além disso, o plano de aula, especificamente, é um documento, certo? Que é necessário se ter e em qualquer instância, seja pública ou privada, qualquer pai ou qualquer responsável, qualquer instituição, qualquer órgão, por exemplo, se o Ministério Público chegar hoje, ele pode pedir meus planos de aula para comprovar que eu estou fazendo aquilo. Então, o plano de aula também é um documento necessário, que possibilita a gente repensar todas essas coisas que a gente já falou, certo? E na vida isso também não é diferente. Quando eu escrevo, por exemplo, ou tenho um registro, eu consigo pensar, por exemplo, o ano passado minhas metas eram essas, eu queria fazer isso, isso e isso. Eu alcancei? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, por quê? E aí, isso, inclusive, dá uma sensação de prazer. Nós nos sentimos recompensados com isso. Porque, às vezes, passa o ano, a gente fez 1001 coisa e acaba não se dando conta da quantidade de coisas que a gente fez. Por isso que a gente também, eu tentei trazer essa oficina numa perspectiva mais geral, porque a gente está começando o ano agora, todo mundo começa a pensar em planos de como será um ano, quais disciplinas pagar, como fazer. Então, tomar nota do que realmente é importante para a gente, do que realmente é prioridade, porque nem sempre o que é importante é prioridade, né? Isso faz com que a gente se sinta melhor também, certo? E faz com que a gente se organize melhor.
E aí eu trouxe essa matriz que não sei se vocês já conhecem. Gente, só uma coisa, se vocês quiserem falar, por favor, fiquem à vontade, porque eu me sinto, inclusive, melhor com feedback de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida até aqui, pode ficar à vontade também, certo? Eu só não vou conseguir ficar acompanhando o chat, porque a apresentação está em outra guia, certo? Mas pode ficar à vontade para... Pode Angélica, falar. você quer que eu fique acompanhando o chat? Qualquer pergunta eu leio para você, tá bom? Brigadão, agradeço muito. E aí, eu trouxe essa matriz porque ela é importante, pelo menos eu considero, né? Então, a gente tem vários projetos, seja na vida pessoal ou acadêmica, e aí, às vezes, eu tenho um projeto que a resolução dele é rápida, mas o impacto dele, ó, tá lá em cima. Então, isso gera uma sensação de recompensa para a gente, quando a gente consegue cumprir uma tarefa, certo? É por isso que quando a gente consegue fazer coisas práticas, a gente se sente bem, certo? E aí algumas coisas podem ser prioridade, mas tem um baixo impacto na nossa vida e requer um baixo esforço, uma coisa que é rápida, por exemplo, de fazer. Então, e aí tem outras coisas que são os grandes projetos que vão ter grande impacto, mas isso requer muito esforço, e são projetos de longo prazo. Desculpa, certo? E a gente não pode esquecer também, como biólogos, né? Eu acredito que todos aqui estão se formando biólogos e biólogas, da importância do descanso. Porque muitas vezes, para a gente estar inserido num sistema que requer extrema produtividade, que requer atividade cotidiana, a gente acaba esquecendo que o descanso é um investimento que a gente faz na gente, no nosso bem-estar. Qualquer máquina, seja o computador, seja o celular, ele requer um tempo de descanso, ele requer revisão, vez ou outra, quando começa a dar problema. Com a gente não é diferente. Tipo, a gente precisa desse tempo de descanso para no outro dia produzir demais. Se vocês deixarem a memória do celular de vocês cheia, ele vai ficar super lento, ele vai travar, ele vai apresentar N problemas. Mas se você for tirando arquivos, excluindo fotos, vídeos, ele vai voltar a funcionar. Com a gente também é desse jeito, a gente não consegue fazer 1001 coisa ao mesmo tempo, certo? Essa ideia de produtividade, ela é irreal e ela é adoecedora, certo? Nós vivemos numa sociedade em que os jovens, os adultos, têm adoecido, têm tido crises de ansiedade, temos entrado em burnout, acho que é assim que se pronuncia, enfim, em várias situações estressoras, quando, na verdade, a gente poderia repensar os nossos hábitos e repensar o que realmente é importante e o que é prioridade para a gente, certo? E aí a gente coloca descansar também como uma coisa necessária. Certinho? Para que o nosso corpo não adoeça, é necessário que a gente faça pausas e que a gente repense alguns hábitos, né? E aqui eu gostaria de lembrar também, especialmente para as meninas, que nós temos um ciclo menstrual e que esse ciclo faz com que a nossa produtividade varie ao longo do mês. Geralmente isso acontece com as mulheres. Então, em determinados momentos, a gente se sente mais produtiva,
enfim, outras têm TPM, e aí a gente acaba tendo dias não tão bons assim, e aí se a gente se organizar e se planejar para fazer atividades de resolução mais rápida, por exemplo, num período que a gente está mais cansada ou está mais debilitada, dependendo de como o ciclo menstrual de vocês funciona, você vai se sentir bem porque você fez alguma coisa e isso não vai demandar tanta energia, certo? É só uma dica aí, eu espero que ajude, porque eu, particularmente, levei muito tempo para pensar e para aceitar esse tipo de coisa. Espero que vocês não. E indo agora, entrando mais no que tange um plano de aula, ele se baseia em alguns documentos, né, que a gente tem. Então, a gente tem a Lei de Diretrizes Base, que garante educação para todos, recente, ela é de 96, certo? Então, antes disso, as pessoas não eram obrigadas a estar na escola, muito provavelmente vocês também têm pais ou avós que não frequentavam a sala de aula, né? Porque não era obrigatório. Geralmente as crianças começavam a trabalhar muito cedo e etc. E aí depois a gente tem a Base Nacional Curricular Comum, que serve como parâmetro nacional para todas as escolas do Brasil, certo? E aí, baseado nesses documentos, a gente tem uma diretriz estadual que está sendo reformulada, acho que já faz uns 2 anos, mas que a gente usa, que a gente tem, tá? E aí, depois eu posso mandar para vocês. E, baseado em tudo isso, a gente tem um plano, o projeto político-pedagógico da escola, que é quais os fundamentos, em que a escola se fundamenta, qual o objetivo da escola, tem toda uma descrição do público que a escola tem, de qual o histórico da escola, e tudo isso se atualiza anualmente. O PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, é uma coisa que está sendo sempre atualizado, e com base nesse PPP, a gente faz um plano anual para a disciplina, certo? E aí, baseado no que a gente pensou para o ano todo, a gente faz o nosso plano de aula. Angélica, eu tenho que necessariamente dar tudo que eu planejei? Óbvio que não, gente. Como na vida, como em qualquer outra parte da sua vida, você vai lidar com imprevistos, você vai lidar com reformulações, você vai lidar com percalços, enfim. E dentro da sala de aula não é diferente. Ah, então por que é importante que eu planeje? Porque quando você tem um plano, fica mais fácil de você fazer um plano B. Quando você vai fazer as coisas aleatoriamente, fica mais difícil de você ter um norte, digamos assim, e de você se replanejar para a sua aula, por exemplo, certo? Alguma coisa, gente, até aqui? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, só comentários confirmando as suas falas, viu, Angélica? Ah, que massa. Com licença, Angélica, uma aluna está perguntando se depois você podia disponibilizar os slides. Claro, posso sim. Inclusive, tem um link para a BNCC, se vocês quiserem acompanhar. Eu voltei aqui para dar uma olhada nos comentários. A gente fica feliz que vocês estejam gostando.
E Emília falou, só um parênteses, depois eu volto ao plano de aula, tá, gente? Porque eu acho que isso é uma coisa, planejamento e todas essas coisas são todo esse discurso de como se organizar, é uma coisa muito difícil, porque ninguém chega para a gente para conversar sobre isso, geralmente. Eu passei a graduação inteira sofrendo, porque eu pensava que eu tinha que ler todos os livros e que os professores passavam, que eu tinha que dar conta de tudo, e isso não é real. Isso não quer dizer, por exemplo, que eu aprendesse mais do que meus colegas que viam o básico, de forma alguma. Isso só quer dizer que eu me estressava mais do que a maioria, certo? E aí eu trouxe nessa perspectiva, eu pensei na oficina nessa perspectiva, porque eu acho que a gente tem que conversar para não cometer os mesmos erros. Eu espero que vocês não cometam os mesmos erros que eu cometi. E também para a gente trocar experiências e repensar. Desculpa, gente, foi a porta aqui. Eu deixei aberta. E repensar nossas práticas, porque isso é muito importante, certo? Repensar, conversar, dialogar, são coisas que nós, humanos, gostamos de fazer, né, em geral. E aqui falaram que o psicológico fica muito abalado. Eu acho que quanto o período menstrual. É super comum, porque a gente tem uma variação hormonal gigantesca durante o mês, né? Então, é muito comum que o nosso humor varie muito durante o mês. Então, é importante que a gente preste atenção, mais atenção na gente, para que a gente possa caminhar da melhor forma possível, né? Entender que cada indivíduo é um indivíduo único e que cada indivíduo tem um comportamento diferente. Saudades também, um cheiro. Deixa eu voltar aqui. E, Angélica, você falou uma coisa sobre planejamento que é importante. Por exemplo, eu li um livro que ele fala assim: a vida que você planeja amanhã, você já planeja hoje. Então, ele falava assim, a questão do corpo, financeiro, estudo. Então, tudo que a gente tem de vida hoje foi uma construção do que você fez antes, né? Então, se você quer melhorar as coisas amanhã, você tem que começar a planejar e organizar hoje, né? Exatamente. E assim, geralmente a gente comete um erro de pensar em grandes objetivos, mas na verdade a vida é feita de pequenas coisas, né? Inclusive tem um filme da Pixar que está sendo o maior sucesso aí. Soul, eu acho. Soul, o nome do filme. Aí dá para fazer uma conta, pelo que eu vi, na Disney, na plataforma da Disney, e assistir caso vocês tenham interesse. Tem vários filmes. Tem Divertidamente, que eu acho uma fofura também. Angélica, só aproveitando para assistir Soul esse domingo, e realmente tem 7 dias, você faz uma inscrição por 7 dias e dá para assistir os dois, que são ótimos. Recomendo também. Reforço sua recomendação. Qual? Divertidamente, Soul. Os dois, sim. em 7 dias dá para assistir. Então, eu recomendo, de graça. Né? É verdade. É uma recomendação. Eu também já assisti os dois também. Muito bom, realmente, Angélica. Sou muito fofinha. Pensar como é que a gente escolhe tudo ali nessa pré-vida, né? Bem interessante essa ideia, né? Exatamente. E eu acho que também reforça uma coisa que tem se discutido muito hoje, que a gente tem tanto uma base genética quanto uma base ambiental. Então, reforça que a gente não é só nossos genes, não é só as heranças que nós temos, mas também nós somos resultados do ambiente que a gente vive. E aí vale lembrar que nós também modificamos o nosso ambiente, certo? Então, nós podemos modificar o nosso comportamento,
através de um comportamento. Então, por exemplo, se eu estou me sentindo cansada e eu vou fazer uma atividade física, óbvio que eu não estou falando de exaustão, tá, gente? Porque tem dias que a gente está exausta. Mas, tipo, se eu estou com uma preguicinha e eu vou fazer atividade física, eu já vou me sentir melhor porque eu vou produzir endorfinas. Eu não vou ser a louca de dizer que a gente vai ter vontade de fazer atividade física sempre, tá, gente? Não mesmo. Mas é um resultado que a gente vê e quase que imediato. E aí a gente pode criar o hábito de fazer ou não. E não precisa ser uma corrida, uma maratona, não precisa ir para academia, eu estou falando de uma coisa em casa, um polichinelo, um alongamento, qualquer coisa que faça seu corpo se sentir mais ativo, é importante, certo? A gente não, ao longo da nossa evolução quanto espécie, o fato da gente passar o dia sentado é uma coisa muito recentíssima na história evolutiva, né? Então, a gente precisa estar em movimento para, inclusive, dar sentido à nossa vida e para a gente produzir hormônios e etc. Então, não esqueçam que a atividade física também é importante, além da alimentação, né? Claro. E, às vezes, a gente pensa nas recompensas rápidas e acaba esquecendo das questões a longo prazo. Estou falando de doces e etc., que dá um barato na hora, né? Mas que a longo prazo nem sempre isso é bom. Inclusive, já tem associação entre açúcar e Alzheimer, enfim, são outras coisas. Desculpa, vou voltar ao foco, tá? Porque eu sou essa pessoa que, se deixar falar, a gente entra em outros assuntos. Vamos voltar aqui. Então, o que é que não pode faltar num plano de aula? A gente deve identificar qual a turma, qual a série, quem está produzindo aquele plano de aula. Tudo isso a gente tem que deixar claro, certo? Quanto tempo dura aquela atividade, qual o tema da atividade que a gente vai desenvolver, onde eu quero chegar, qual material eu vou precisar, qual caminho eu vou percorrer para poder chegar aqui onde eu quero. E aí, eu sei se eu cheguei onde eu quero através da avaliação que eu vou fazer, certo? Então, essas coisas precisam estar bem interligadas. E qualquer pontuação, gente, pode falar e ligar o microfone, que a gente está aqui para conversar. Inclusive, eu prefiro dialogar com vocês, certo? Vamos voltar aqui. Então, aqui seria a identificação, o ano, a disciplina, a data. E aí, os objetos de aprendizagem são aqueles conteúdos que a gente vai desenvolver, né? Os materiais necessários é o que eu vou precisar. E aí, por que é importante, por exemplo, eu saber do que vou precisar? Para quando chegar na hora, a gente não ficar sem dar aula, né? Porque se não tiver o que eu preciso, como é que eu vou dar aula? Vou ter que improvisar, vou ter que repensar outra coisa. Isso aconteceu, por exemplo, no PIBID. Os meninos tiveram uma ideia super legal de usar aplicativos online, mas os nossos alunos não têm, em sua maioria, não têm acesso à internet. Então, como é que eu ia fazer uma aula síncrona, com todo mundo ao mesmo tempo, como a gente está aqui, fazer um jogo legal, se meus alunos não têm acesso à internet? Então, não seria possível, a gente não tinha o material necessário. Então, vamos repensar antes de fazer todo um jogo, para chegar lá a ter 2 alunos, 3 alunos. Não estou dizendo que esses alunos não são importantes, tá? Mas a gente tem que pensar em quem não tem acesso. E aí, outra coisa importante são os objetos da aprendizagem, que é o termo usado lá na BNCC do ensino fundamental, e as habilidades, que é o termo usado para o ensino médio.
E é basicamente o que é que eu quero que os meus discentes aprendam, o que é que eu quero desenvolver nele, o que é que eu quero que eles façam, né? Qual o traquejo que eu quero que eles tenham, qual as sacadas que eu quero que eles tenham. Então, isso é super importante. E o plano de aula se baseia basicamente nesses objetivos, aliás, que é onde a gente quer chegar, o que a gente quer desenvolver. E aí, outro ponto importante, aí baseado na BNCC e nas normas estaduais, como será a aula? O que é que eu vou fazer para poder chegar nesses objetivos ou nessas habilidades? Quais são as etapas que eu tenho que percorrer para poder chegar aqui, certo? E hoje, a gente tem trabalhado muito, e é uma orientação da Base Nacional Comum, trabalhar de forma interdisciplinar. Então, não basta eu pensar na minha aula sozinha. Eu tenho que conversar, por exemplo, com os professores de química, com o professor de física, às vezes de matemática. Geralmente, matemática vem para as ciências da natureza. E aí a gente pensa isso em conjunto. Como a gente vai desenvolver essas habilidades e competências nos nossos alunos? Certo? Para depois pensar nos objetos. Em quais conteúdos a gente vai trabalhar. Isso dá uma trabalheira gigantesca, não se iludam, mas quando a gente vê a coisa funcionando e quando dá certo, é muito bom. E a avaliação é justamente o que eu quero checar se os meus discentes aprenderam, certo? E também é baseado em onde eu quero chegar, nos meus objetivos e nas habilidades que eu quero desenvolver. E aí, eu queria que vocês fizessem um plano de aula com um tema que vocês gostem e é isso. E aí a gente vai socializar posteriormente. A gente tem quanto tempo, Luiz? Luiz? Eu acho que mais 6 minutos, Angélica, aí a gente abre 10 para as perguntas. Certo, então vamos fazer o seguinte: vocês podem produzir e me enviar, porque aí vocês têm mais tempo para pensar e elaborar. O que você acha, Luiz? Pode ser assim? Sim, pode ser. Coloque seu e-mail aqui, Angélica, que aí, lembre que parte da oficina também, gente, ela é não presencial. A gente tem uma parte online e uma parte de atividade para vocês fecharem as horas, tá ok? Só para lembrar disso daí. Angélica, Oi, boa tarde, é de boa Jane. tarde, Me Jane. tirei só uma dúvida, porque eu estou pela internet da TIM, aí na hora que você falou, não entendi, cortou. É para a gente elaborar um plano de aula e enviar para você, assim? Isso. Eu vou No compartilhar, inclusive, a caso de apresentação aqui. qualquer tema. Isso, qualquer tema que vocês gostem ou que vocês já tenham, podem enviar. É só para a gente fazer esse exercício mesmo, porque eu acho que é Ok, importante a gente ok. repensar. Qual o seu e-mail? Eu acabei de colocar aqui no chat, certo? Tem essas duas possibilidades. Qualquer coisa, vocês podem falar também pelo WhatsApp. Eu estou demorando mais a responder, porque a gente só vai ter um mês de férias, aí eu estou tentando descansar e tentando me mudar nesse meio tempo. Aí as coisas estão meio corridas, mas eu respondo, tá, gente? E aí eu trouxe algumas leituras que eu considerei importante. Tem esse primeiro link que explica bem direitinho sobre os conceitos relacionados à base curricular comum, inclusive porque
No ensino fundamental, ele chama de objetivos, e no ensino médio, ele chama de habilidades. E aqui fala sobre a importância do plano de aula, outro link que é importante. E tem esse livro bonitinho aqui, que é O Poder do Hábito, que é bem legal, é escrito por um psicólogo, que estuda comportamento. E tem outros também, se vocês tiverem questões de escrita, tem um livro super legal também. Tem muita coisa bacana, certo? E é isso. Espero ter ajudado aí de alguma forma. E vamos conversar um pouquinho. Não, gente, não precisa enviar agora não, tá? Vocês podem me enviar, eu acho que até sexta-feira, tá bom para vocês? Ou fica muito em cima? Me respondam aí. Ah, que bom, Graciele. Pode ser até sexta? Pronto. Eu acredito que você já tem alguma coisa também. É só para a gente exercitar, porque eu acho que é importante esse exercício, essa prática, porque, até como eu estava dizendo, hoje vocês têm mais tempo para planejar, então aproveitem. Eu perdi muitos planos de aula e às vezes faz falta, certo? Se a gente tivesse algum, era mais fácil de repensar tudo aquilo que a gente já falou. E é isso. Obrigada, Keila. E obrigada por participar conosco. Gente, mais alguma coisa? Eu estou organizando a chamada, viu, para colocar. Obrigado, Keila. A gente agradece pela sua participação, viu? Obrigada. Gente, vocês ficaram com alguma dúvida? Acho que esse momento é importante. Se eu confundir muito alguns conceitos, por favor, me falem, porque, infelizmente, eu não tive muito tempo para ficar repensando a apresentação e, às vezes, eu entro por coisas que não são o foco. Obrigada, Ângela. Pronto, gente. Vou colocar a chamada aqui, viu? Ver se dá certo. E só para lembrar, gente, a ideia da gente, a gente estava conversando com a coordenação, né, Angélica, que esse vai ter um plano de aula geral para todo mundo. Então, as três escolas farão o mesmo modelo de plano de aula, exatamente para a gente facilitar o controle, né, e ajudar a gente. Como a Angélica falou, tem um documento que comprova nossas atividades. E caso haja alguma troca, a pessoa não chegue lá e veja uma coisa nova, né? Então, as três supervisoras vão adotar o mesmo modelo para o PIBIT de plano de aula para a gente poder facilitar, certo? E é legal, Angélica, você falar isso, que a gente sempre pensa no planejamento da nossa vida acadêmica, né? Mas a gente esquece muito da nossa vida pessoal, né? Não, com certeza. E às vezes é o mais importante para a gente, né? Nem sempre, geralmente a gente galga a vida acadêmica para ter algum objetivo pessoal. E a gente acaba esquecendo que o pessoal é tão importante quanto ou mais do que a vida acadêmica. Eu estou mexendo aqui, gente, para ver se dá certo. Qualquer coisa eu peço pela quantidade de pessoas aí, a lista de chamadas. Está dizendo que não abrem. O pessoal está dizendo. Nada, Graciele. É super, super difícil fazer um plano de aula, porque a gente pensa, repensa. Nossa, é o mais difícil. Olha, o planejamento demora mais quanto à aula, né, do que a execução. Quanto à vida, você acaba otimizando mais tempo também. Mas o planejamento, pelo menos para mim, leva bem mais tempo do que a execução. Por isso que é importante, inclusive, a gente destinar um tempo para planejar, porque senão a gente vai devanear nas ideias também. Tem isso. Né? A gente tende a entrar no nosso looping de ideias e não sair dali. Por isso que é importante a gente delimitar tempo para cada uma das atividades. Mexer aqui de novo.
E eu só percebi isso, Angélica, quando eu saí da universidade. Não, eu também. Eu também. Passei a graduação inteira. Na verdade, eu vim perceber isso no mestrado. Depois de terminar a graduação, e aí a gente começa, que eu comecei a estudar sobre, e comecei a ver, enfim, foi que eu comecei a repensar essas coisas, e inclusive da importância, porque, tipo, inclusive em alguns cursos, existem professores que dizem que a gente não precisa dormir, que a gente não precisa descansar, que a gente não precisa ter vida. Não, gente, a gente precisa, isso é necessário, isso é intrínseco de nós, a gente tem essa necessidade. Exatamente. E eu vi uma matéria, saiu as capas da Veja, o primeiro lugar da USP. E o cara falando que ele tocava bateria, namorava, eu não li a reportagem, né, mas ele falou que ele manteve uma vida normal e conseguiu passar em primeiro lugar. Então, quer dizer, ele conseguiu organizar o tempo dele de uma maneira que ele conseguia ter horário de estudo, horário de lazer, horário de descansar. Isso é importante para o nosso cérebro, porque a gente precisa... Se a gente usa muito uma parte, aquela parte fica cansada. Então, a gente precisa usar também outras áreas do nosso cérebro para, inclusive, desenvolver isso, repensar as coisas. É tanto que, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa, estudando loucamente, não está entendendo e continua insistindo. Isso é super comum, tá, gente? A gente está estudando, insistindo naquilo e não entra, e não consegue entender. Aí, depois, você saiu, foi tomar um banho... E aí, isso é assim. Tipo, só o que você precisava, na verdade, era descansar um pouco. E a gente não valoriza esses momentos. E, assim, tem muitos estudos que mostram em empresas, assim, que 15 minutos na hora do almoço melhora a produtividade à tarde. Isso. Empresas que disponibilizam lugares para o funcionário poder dar uma cochilada, dar um descanso de 15 minutos, fechar os olhos, eles refletem isso, que melhora a produtividade no outro turno. O valor do descanso, né? E às vezes, como você falou, a gente não pensa, né? Exatamente. E uma coisa que a gente tem feito ultimamente, todo mundo faz isso. Tempo do descanso, o que é que eu faço? Vou lá responder mensagem e fico num loop infinito de tantas horas no celular e não me dou conta disso. Então, a gente tem que, inclusive, pensar quanto tempo a gente quer destinar a ficar stalkeando o povo no Instagram, por exemplo, que tem várias pessoas ali. E aí eu acho que essa reflexão também é importante, porque às vezes a gente diz, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo mesmo? Ou isso não é prioridade para você? Ou você só não quer abrir mão de certas coisas? Ou só não quer sair da zona de conforto? Porque isso também acontece, né? E não acontece, eu acho que acontece com todo mundo. E você falou isso do celular, por exemplo, eu dei uma aula, eu estou dando um curso sobre qualidade de vida, aí eu comecei falando na primeira aula sobre o ambiente, eu falei como a literatura trata o mundo do futuro, né, a violência, e na aula 2 eu falei do homem do futuro, e falei do ciborgue. E eu achei um artigo que ele falava juventude ciborgue, que os jovens de hoje, eles são conectados em tantas coisas digitais, celular, tablet, iPhone, que estão virando ciborgue, não vive mais sem esse lado máquina, né? Isso, só que aí eu acho que a gente tem outro problema, porque já tem alguns estudos associando o uso de celulares e déficit cognitivo. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, eu sei que algumas pessoas aqui têm filhos, de o que você está oferecendo para a sua criança, quais são os limites que você está tendo. Tem estudos também que não são tão claros, mas associa a ansiedade, porque você acaba se comparando a outras pessoas. Então, em certa medida, a tecnologia nos aproxima das outras pessoas, nos possibilita ver pessoas que normalmente a gente não veria, pessoas que a gente quer estar próximo, mas não está próximo geograficamente. Mas eu acho que essa reflexão de o que a gente realmente quer para a nossa vida é importante, porque às vezes a gente deposita tempo e energia numa coisa que realmente não tem
validade para a nossa vida, né? Eu acho que essas reflexões são necessárias. Sim, de como a gente está lidando com essa tecnologia hoje, né? E eu estou sentindo por mim, estou tendo muito problema de vista cansado agora. Eu vou ter que trocar o óculos exatamente pela overdose de internet que eu estou tendo agora. E às vezes a gente se sente mais cansado. Tá cansado, não sei nem por quê. Passei o dia no celular. Sim, você tá cansado disso. Seu cérebro tá exausto de ver a mesma coisa e não tem um fim. É por isso, inclusive, que o Instagram colocou... você já viu tudo. Porque isso aumenta também a participação na rede social. E não sei se vocês estão ligados, só já que ninguém está tendo dúvida, né? A gente está tendo tempo para conversar, vamos conversar um pouquinho. Tem também a política de privacidade do WhatsApp, ele troca informações com o Facebook e eles têm acesso a tudo do seu celular. Tudo que você faz, o que passa mais, em que atividade você passa mais tempo. Inclusive, tem um documentário massa, e quem não viu, por favor, veja, que é o Dilema das Redes, que trata dessa questão comportamental bem bonitinho. E é bem embasado, assim, pelo que eu tenho lido. Voltando ao que está acontecendo no Instagram e no Facebook, inclusive, eles têm acesso às transações bancárias que a gente faz no nosso celular. Então, não tem só acesso às nossas conversas. E o que nos prende a mais tempo no celular? Tem acesso também em que você está gastando dinheiro. E o que lhe move a gastar dinheiro? Como você falou, por exemplo, o Facebook, se já aconteceu de eu estar num lugar e falar, tal fulano está perto. Quer dizer, a gente hoje em dia é policiado pelas redes sociais. Como você falou, eu abro o Google, ele já me mostra as matérias que eu gosto, os produtos que eu compro mais, o meu e-mail, tudo. O Amazon é uma tentação. Você olha um negócio lá, ele fica mandando e-mail toda hora para você. Olha, você olhou esse link. Último produto. E ele sabe também qual horário é que você compra. Então, ele já sabe qual horário ele vai mandar o e-mail. Aliás, qual horário você está mais propenso a comprar. E, inclusive, ele prevê sua personalidade melhor do que um companheiro seu. Então, ele sabe mais de você do que você mesmo. Angélica, me tirou uma dúvida. Claro. A gente pode, sobre a formação, a gente pode registrar como registro de atividade do pedido também? Sim, deve. Não é, Luiz? Angélica, você poderia repetir, por favor, o nome do documentário? O Dilema das Redes. Obrigada. Nada. O Telegram realmente é muito bom, a política de privacidade deles é muito boa. Esses jogos ou as redes online, eles são criados, são desenhados para você passar a maior parte do tempo. Então, acaba adoecendo. Tem estudos que relacionam com depressão, com ansiedade, mas não é bem claro isso, sabe? Pelo que eu tenho lido, essa relação não está bem estabelecida. Mas tem algumas pesquisas que relatam associação entre isso e uso das redes e depressão, ansiedade, enfim. Você falou isso, Angélica? Eu dei uma aula, a gente falou do Instagram, por exemplo, e muitos alunos falaram que ficam com problema de autoestima por causa do Instagram, porque só quem aparece no Instagram é gente que está com o corpo em forma, tudo. E eles falam que isso acaba deixando a pessoa intimidada de colocar, por exemplo, uma foto sem camisa, porque quando aparece a pessoa tudo bombado, tudo com, né, corpo em forma. Exatamente. E você entra naquele padrão, que é o padrão de um grupo, né, que não é. Exatamente.
E muitas vezes é um padrão inatingível, porque as pessoas que estão ali postando todos os dias fotos bonitas, elas vivem para ser bonitas. E não sei nem se eu poderia falar isso, mas saiu. Vocês já ouviram falar da blogueirinha do fim do mundo? Não. Depois de uma olhada, ela postou um vídeo justamente sobre isso essa semana. E as pessoas são pagas para ser bonita, né? Ela vive em função de fazer atividade física, de comer as melhores comidas, acompanhamento de nutricionista, não sei o quê. E isso acaba sendo um padrão que é um padrão inatingível. Porque, primeiro, uma alimentação saudável, né, para você manter um corpo daquele é cara. Quer dizer, Exato. é caro e eles têm pessoas que fazem para ele. Então, muitos tratamentos estéticos eles ganham exatamente para divulgar. Produto de beleza, tudo, como o Edson falou, a questão do filtro. Então, ali, na verdade, é uma propaganda que a pessoa usa o corpo dela para estimular outras pessoas a chegar naquele ritmo. Mas quem tem como manter uma alimentação cara, ter 8, às vezes 6, 8 horas de treinamento com o personal, Pois é. exatamente para orientar, um tratamento estético, e é muito caro para a realidade da gente. Com certeza, é inatingível pela maioria, pela grande parte da população. E aí, o que me preocupa mais é que muitas vezes isso acaba sendo o objetivo de vida dos nossos adolescentes. Então, mais importante, por exemplo, do que você ter conhecimento sobre os assuntos é você ser bonito. É meio que uma inversão de valores, pelo menos é isso que eu tenho visto, sabe? Eu tenho me preocupado bastante com isso. E a gente que trabalha, no caso vocês, bolsistas, vocês vão lidar com alunos que vão estar passando por essa questão de autoestima devido a essa influência das redes sociais. Exato. E a gente, né, eu vi uma aluna não, eu vi um documentário que a pessoa falava sobre super-heróis e a questão da representação. E tinha uma mulher negra que ela falava muito assim, eu não conseguia me sentir bem comigo porque eu tentava me identificar com a Mulher Maravilha, que o cabelo dela é completamente diferente do meu, a cor da pele, e até eu entender que ali era um personagem que não me representava, foi um processo de autoaceitação. Ela não entendia porque o cabelo dela não era liso como o da Mulher Maravilha, porque ela era escura, a Mulher Maravilha era branca. Então, quer dizer, foi um modelo que foi empurrado para a sociedade, né, de exemplo, né, que não representa todo mundo, né. Não, com certeza. Eu acho que essa pandemia... Pode falar, Flávia. Eu tiro por mim mesma, eu sou apaixonada por academia, por exercício físico. Mas nunca estou convencida do meu corpo, né? Quanto mais eu malho, mais eu quero. Aí quando a gente vê aquelas mulheres perfeitas, com lipo, com silicone, quanto mais a gente vê, menos aceitação do nosso corpo a gente tem. E eu passo por isso assim, porque quanto mais eu malho, quanto mais eu faço as coisas, mais eu quero ficar perfeita. E isso é impossível, sabe? Aí quando a gente vê essas mulheres perfeitas no Instagram, principalmente no Instagram, né? Que tem muito. Aí aparece naqueles lipo, aparece silicone, aparece um remédio para emagrecer. A gente nunca está satisfeita. Parece que a gente quer ser igual a elas, mas não consegue ser aceitada de forma alguma. Eu mesmo passo por isso diariamente. Mas a gente já tem essa tendência naturalmente, tipo, de buscar padrões. A gente busca padrões e a gente é atraído por padrões. E os padrões mudam de acordo com a sociedade. Nem sempre o padrão de beleza foi ter a bunda grande, o peito grande e a cintura fina. Isso esse corpo em ampulheta que a gente tem hoje é tido como bonito na maioria das sociedades, mas nem sempre foi exatamente assim. E aí, dependendo da influência que a gente tem das mídias, do que mais a gente vê, a gente acaba achando que isso é normal, que é possível se ter, que é alcançável, quando na verdade não é. É tipo assim, você tá magra, você quer engordar. Aí você engorda,
aí você quer emagrecer. Eu sou assim, eu tava magra um tempo, queria engordar. Agora tô um pouco em cima do peso e quero emagrecer. Nunca tô satisfeita. Mulher, em nome de Jesus, quem que tá magra e quer engordar pelas caridades? Ah, eu queria, gente. Eu me arrependo hoje. Não, eu fiquei tipo Mas assim. eu era magérrima. Pronto. Minha adolescência eu era considerada uma criança, porque... Pronto, pois eu queria voltar aos meus 49 quilos, do jeito que eu casei. Teve um tempo que eu tava mais magra, né, no caso. E eu tava me achando feia, porque quando a gente emagrece, a gente muda. Literalmente, o rosto muda, tudo muda. Aí eu nunca tava satisfeita, aí eu engordei. Aí quero emagrecer de novo. Aí eu acho que quando eu emagrecer, eu quero engordar novamente. Não sei como é. Mas é isso, então você tem que ver como é que você se sente bem. Eu acho que esse é o ponto, ver onde é que... E notar mesmo, porque às vezes a gente fica, não vou notar não, porque vou tomar muito tempo. Quando, na verdade, a gente passa mais tempo remoendo os nossos pensamentos e sentimentos, e aquilo fica fazendo mal pra gente, do que o tempo que a gente realmente gastaria se fosse mais objetivo. Então, você tem que ver, o que realmente é importante para mim. Como é que eu me sinto bem? Eu acho que essa é a pergunta mais importante, e a pergunta de R$1 milhão. Eu me sinto bem magra, mas para emagrecer dá trabalho, aí eu não sei o que fazer. Então, você tem que pensar em objetivos mais palpáveis. Eu me sinto bem magra. Então, o que é que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo? Eu vou parar de comer? Não, né, gente? Porque aí você vai ficar com um efeito sanfona, porque é humanamente impossível você manter esse padrão restritivo que algumas pessoas trazem. E sem falar que comida é uma coisa que dá prazer. Então, a gente come não é só porque fornece energia, tem nutriente, que vão formar tudo que a gente tem no corpo. Não é só por isso, é porque é bom. Comer é bom e geralmente as comidas mais calóricas são aquelas que dão um barato maior no nosso cérebro. Uma combinação de gordura, açúcar e sal, pronto. E a gente já fica super legal, né? E eu acho que a gente tem que pensar em umas dietas mais palpáveis. Vou comer 1 quilo de doce de leite? Não, eu posso comer uma colherzinha, né? Eu não, né? Porque eu tenho intolerância, então... Professora, eu queria falar. É Carla. Pode ficar à vontade. O Luiz Otávio abriu uma fala dizendo assim, tipo, que a gente vai lidar com alunos com esses conflitos, né? E eu só fiquei refletindo aqui, fiz uma reflexão, porque se você, como professor, com estrutura como o Instituto Federal, que tem vários setores, inclusive, né, com psicólogos, com psicopedagogos, então, assim, você promove um evento e traz um debate, você consegue atingir uma turma muito grande, né? Você pode até colocar aquilo como uma pontuação, uma disciplina, para poder atrair eles assistirem uma palestra e você abordar, desde que as pinturas eram feitas com mulheres gordas, e, enfim, mostrar, né, desmistificar, quebrar esse mito da beleza, e a gente em escola pública, que a estrutura é justamente muito limitada, então, assim, às vezes até o próprio professor ele não tem o domínio mesmo, até ele sofre até um conflito também. Então, assim, você lidar com aquele grupo de alunos que assim, a internet vende isso, e assim, os pais em casa não têm esse cuidado, e aí o aluno começa a sofrer, assim, querendo até essa perfeição, e com outros conflitos que a gente vê que acontece, e não tem, assim, uma estrutura, um suporte, né? Porque, assim, o professor, ele não detém o conhecimento de tudo, ele não domina, né? Eu tenho uma sobrinha minha, que eu sou de Pernambuco, e há 4 anos eu moro no Rio Grande do Norte. E Maria Júlia, o nome dela, e ela tem hoje 10 anos. Mas há 5 anos atrás, ela sofria bullying na escola por causa dos cachos. E quando ela chegou em casa, com 5 anos, ela pegou a tesoura, foi para o corredor da casa, cortou o cabelo, e a mãe dela viu. Aí depois foi que a gente veio descobrir que ela não podia brincar com as coleguinhas, porque as meninas não queriam que ela participasse do grupo por causa do cabelo. E ela estudava na escola boa, tinha uma boa estrutura, enfim. É muito complexo, assim, é muito difícil, né? Essa tratativa, né?
Carla, é bastante difícil mesmo. Para iniciar, a gente não tem essa estrutura na escola de psicólogo, mas a gente tenta criar vínculo com nossos alunos e muitas vezes eles vêm conversar conosco. Inclusive, eu já tive alunos que vieram dizer que estavam pensando em suicídio. Chegamos a esse ponto. E não são poucos, não se iludam, porque não são poucos que passam por isso, não são poucos que passam por problema de ansiedade, depressão, N transtornos. Não são poucos alunos. E aí, quando eles fazem isso e eles vêm conversar conosco, o que é que geralmente a gente faz? Ou então a gente vê algum comportamento diferente, né? Porque às vezes a gente percebe também. É difícil porque nós temos muitos alunos, a gente não consegue acompanhar de perto todos eles, mas o que é que a gente faz? A gente tem o serviço de saúde de pendências, que tem psicólogo. Então, a gente conversa com a direção, que é mais perto, que mora lá em Pendências, e encaminha esses alunos como urgência para poder ter um acompanhamento psicológico, certo? Infelizmente, não são todos que se mantêm tendo esse acompanhamento, mas a gente tenta. E aí a gente tem que entender também que nem tudo depende da gente, como professor, entendeu? Eu demorei muito tempo para aceitar isso, estou em processo de aceitação, mas a gente tem que entender que a gente não pode fazer tudo e dar conta de tudo, porque isso também é adoecedor. Então, assim, a gente faz o que está ao nosso alcance, certo? O que está ao nosso alcance? Acolher esse aluno ou aluna, conversar e encaminhar para quem tem competência, para lidar com essa situação. Então, é isso que a gente faz. E isso do cabelo é muito complicado, realmente. Eu estou nesse processo de aceitação, nem sempre eu consigo aceitar o meu, né? A pandemia fez com que eu não saísse de casa, então estou eu cortando, enfim, e tentando lidar com ele, porque para mim também sempre foi muito difícil, apesar da minha mãe dizer que gostava do meu cabelo, achava bonito, o cabelo da minha mãe é super estirado. E aí ela não tinha os mesmos cuidados, acho que também não tinha essa indústria que tem hoje de produtos para cabelo, né? E aí hoje tem o problema do cacho perfeito que a gente nunca vai encontrar. Então, o que a gente precisa de mais representatividade, que as pessoas normatizem, que tudo bem ter cabelo cacheado, e tudo bem ser você e quem você é. O importante é ser quem você é. E se as pessoas gostarem de você, vão gostar pelo que você é, não pelo que você aparenta ser. Acho que é isso que a gente tem que pensar e focar, né? Mas não ficar pensando em coisas inatingíveis por nós. Eu tenho outra dúvida, é o plano de aula. Eu não sei se falou, mas eu não ouvi até quando a gente pode entregar. Até sexta, se vocês puderem. Eu perguntei se era o melhor dia, e aí eu estou esperando vocês me dizerem se realmente é o melhor dia. Licença. Fique à Um vontade. negocinho aqui. Eu tava olhando no chat, aí tem uma mensagem dizendo a seguinte coisa: esse tal de Free Fire é uma doença virtual. Desculpa a minha expressão. Eu acho esse tipo de comentário muito preocupante. Por quê? Porque isso aí está minimizando um problema social gigantesco dos nossos jovens, porque depois daquele caso daquela escola onde o menino entrou, fez uma chacina lá e tal, ficou muito debate sobre essa questão dos jogos estarem influenciando jovens violentos. Quando o que acontece é nossa sociedade, que geralmente ferra a cabeça do jovem, são jovens que não têm um apoio familiar dentro de casa, e a gente vai simplesmente botar a culpa no joguinho. Eu acho esse tipo de comentário muito preocupante, porque a gente que vai trabalhar com educação
tem que ter um olhar muito mais amplo para essa questão, porque não é um jogo que influencia um homicida, é todo um contexto onde ele está exposto. Obrigado. Obrigada pela colocação, acho que é super pertinente. É verdade, Pode Val. falar. Carla, pegando aqui sua pergunta, uma coisa que eu aprendi em sala de aula, eu sempre falo das minhas realidades. Por exemplo, eu trabalhava num projeto com tipo educação de jovens e adultos, e eu falei como foi a minha dificuldade de entrar na faculdade, a minha dificuldade de me manter na universidade. E, por exemplo, eu não tinha carro, então eu ia de ônibus, voltava de ônibus, passava 3 turnos. E o curso de biologia pode não parecer, mas há muita gente que tem uma realidade financeira boa. Então eu falava, gente, eu ia passar o dia todinho lá com pão com mortadela dentro da bolsa, que às vezes é o que eu tinha para comer. Então eu adiantei o curso 1 ano, então eu passava os 3 turnos. E o fato de estar falando as minhas dificuldades é uma forma de mostrar para os alunos que eles podem chegar lá. Então, assim, você falar dos seus problemas às vezes para a turma, não tratar a turma como terapia, né? Jogar para eles tentarem resolver, mas na hora que você fala, olha, gente, passei por isso, 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 e cheguei onde eu estou hoje em dia, é uma forma de mostrar para eles que eles podem chegar. Porque essas dificuldades a gente passou quando era mais novo, e cada etapa da vida tem suas dificuldades e suas loucuras. E mostrar para eles que aquilo que eles estão passando hoje vão ter outras coisas amanhã para eles vencerem, mas vão vencer. Eu acho que você estarem aberto, como a Angélica falou, os alunos, a gente que é de biologia, muita bomba veio para cima da gente, aí me perguntaram sobre aborto, como abortar, uma menina perguntou como que ela podia abortar. Teve uma aula que eu tive que parar, que o menino disse que as mulheres com as roupas indecentes estimulavam o estupro, então eu tive que parar a aula, eu estava dando citologia, nada a ver. Então eu tive que parar a aula e discutir o que é o estupro, o que é a violência contra a mulher. Então, vocês estarem abertos a esse tipo de coisa e falar da realidade de vocês, sabe? Então, assim, a gente que em biologia, essas bombas sempre vão explodir, se é questão de sexualidade, e está aberto para conversar com os alunos e falar, olha, eu passei por tudo isso e estou aqui, então vocês vão passar também. Eu acho que a gente está aberto a esse ponto, né? E do nada... Porque, como ela estava falando, cara, né? A gente não tem capacidade de monitorar todos os alunos. Mas se o professor mostrar uma postura de que o aluno pode chegar até ele e conversar, já é meio caminho andado. Porque você não vai conseguir monitorar todos. Mas um que se sentir à vontade vai se abrir com você para falar do problema dele. Sim. Eu, quando era aluno, eu conheço quais eram os professores que eu podia chegar lá e conversar com ele. Tanto que tá aí Luiz Otávio como testemunha, quantas vezes eu não fui conversar com ele. Depende muito da postura de cada um dentro de sala de aula mesmo. Sim, e eles vão atrás de vocês, viu, gente? Como vocês estão muito próximos da idade deles, a tendência deles acabarem procurando vocês para conversar. Porque, assim, geralmente a diferença, a gente é aluno que a diferença de 5 anos para ele é muito próxima. Então, eles podem até ir depois, né, nesse período de aula, tirar exatamente essas coisas com vocês. Vocês têm que ter preparado para ouvir, para dar o reforço. E se for uma coisa muito séria, procurar uma instância maior, né? Que, assim, eu não passei por isso, mas tive colegas alunos relataram a questão de sofrer abuso dentro de casa, abuso sexual, algumas meninas. E aí, como é que você resolve? Aí tem que ir uma instância maior para ver o que você faz. É bem complicado. Eu já tive experiência desse tipo também, de a gente estar discutindo sobre isso, e a aluna simplesmente sair da sala chorando, e aí depois a gente conversar, e enfim... Gente, são N situações. E assim, se a gente não tiver bem conosco mesmo, a gente não consegue dar uma aula direito, a gente não consegue se concentrar nesses micro problemas, porque muitas vezes o mais importante do que o conteúdo explícito que a gente está dando são os conteúdos que são mais palpáveis aos alunos. Às vezes eles aprendem muito mais com uma dúvida que ele tem ali e você consegue conversar na hora do que quando você explicando ali tudo desenhadinho, bonitinho, e um robozinho dando aula. E aí, eu não sei se está na Netflix ainda, mas tem uma pesquisadora que ela é muito massa, que é Brené Brown. Eu acho que ela tem até um livro. Aí ela tem um documentário na Netflix que fala justamente de que as nossas fragilidades são que nos aproximam das outras pessoas. Então, ninguém vai se aproximar de vocês, um aluno ou uma pessoa para fazer amizade, se você não começar a contar sobre os perrengues que você passou, sobre
as afinidades, as coisas que você tem, as afinidades, as dificuldades, é isso que nos aproxima, entende? São as nossas fragilidades que nos aproximam, não são, e às vezes nossas forças também. Mas é muito importante a gente mostrar. Eu não vou dizer que vocês vão expor a vida de vocês inteira e dizer aos alunos tudo o que aconteceu, todas as farras que vocês foram, não é isso. Mas ter sensibilidade para poder conseguir dialogar com os alunos, certo? Não é sempre que você vai conseguir, por exemplo, sanar uma dúvida de um aluno. Mas quanto mais bem consigo mesmo você estiver, melhor você vai lidar com aquela situação. Isso é para qualquer instância da vida. Na sala de aula não é diferente. Certo? Gente, só um aviso. Eu estou vendo aqui agora na inscrição dessa palestra de agora, dessa oficina, só está 16 pessoas. Vocês fizeram as inscrições, porque assim que termina já manda o certificado. Aí só está 16 aqui. Dessa de Angélica, viu? Acabei não fazendo também. Sim. Gente, deixa eu só abrir um parêntese aqui. Eu acho que é muito importante a gente estar aberto para tentar entender os diferentes contextos que a gente tem, certo? Então, não é errado, por exemplo, eu querer brincar de bola, eu querer jogar Free Fire, e isso não vai definir quem eu sou. O que define quem eu sou é o que eu faço com as atividades que eu tenho, certo? Então, eu não posso julgar, por exemplo, a experiência que vocês tiveram com a vida de vocês. Não me cabe julgar porque eu não vivi aquilo, certo? Então, eu acho que a gente tem que estar aberto para entender que cada pessoa tem uma realidade diferente, tem uma história de vida diferente, e a gente não desvalorizar a história de vida do outro é muito importante. Eu acho que cada pessoa tem uma realidade, e o fato da gente não entender não quer dizer que aquilo é pior do que o que a gente viveu. A gente só não entende como aquilo se processa, e aí a gente tem que estar aberto para poder entender o que está acontecendo. Isso de fato influencia ou é um preconceito meu, uma ideia preconcebida minha? Porque isso de ser melhor ou pior, esse juízo de valor que a gente faz, é baseado nas nossas experiências, de nós como indivíduo, como meu cérebro foi estruturado, do ambiente em que eu vivi. Isso não necessariamente se reflete para outra pessoa. Certo? Eu acho que é muito, muito importante a gente ter isso em mente. E estar aberto para isso. Eu não sei se eu fui muito aberta no que eu queria dizer, ou se eu deixei claro o que eu queria dizer. Pronto. Já coloquei o link novamente, viu, gente? Sobre da oficina aqui da Angélica. Como eu falei, só tem 16 pessoas e tem 25 na sala, né? Porque a inscrição dela termina hoje. Se for fazer amanhã, já não consegue mais escrever. Então, confirmo que vocês fizeram a inscrição direitinho, tudo ok? Só lembrando, quinta-feira é a oficina de marcos de metodologia, viu? Aí, terça, se eu não me engano, é a de Márcia, sobre educação especial, e quinta de biossegurança. Que são os 4 temas que vocês escolheram, né? Tranquilo? Mais alguma dúvida, gente? Para a gente poder encerrar? Você tem mais alguma fala, Angélica? Ou tá tranquilo? Não, é só isso mesmo. Quero agradecer mais uma vez pela atenção de todos, pelos que participaram. E caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato comigo por qualquer meio. E eu acho que a gente tem que estar aberto, né, para entender que o outro é um ser diferente da gente, não só diferente geneticamente, mas também pelo ambiente que se desenvolveu. Por isso que cada pessoa é única, né? Porque mesmo com gêmeos, estudos feitos com gêmeos que são mais parecidos geneticamente possível que a gente tem hoje,
quando você separa essas duas pessoas geneticamente super parecidinhas, quando você bota elas em ambientes diferentes, elas vão ter comportamentos diferentes. Então, eu acho que, especialmente como professor e professores que a gente está se formando, a gente tem que ter isso em mente. Tentar não... Eu sei que é uma coisa implícita nossa de ser humano, pré-julgar tudo, afinal de contas, a gente gasta menos energia quando a gente coloca tudo em caixinhas rapidamente. Quanto mais rápido você coloca, menos energia você gasta e menos você pensa, porque menos você pensa sobre aquilo. Mas é importante ter algumas reflexões, certo? E aí eu queria fechar com uma frase do gato de Alice no País das Maravilhas, que a Alice pergunta a ele qual é o melhor caminho, e o gato responde, quando você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Então, eu espero que vocês tomem as rédeas das vidas de vocês e saibam onde vocês querem chegar, pelo menos a curto prazo, porque já é grande coisa, certo? Agradeço muito por tudo e é bom ouvir a voz de vocês, rever as fotinhas e obrigada. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Eu que agradeço, Angélica. Obrigado pela participação, viu? Imagina, eu que agradeço. Certo? Eu já mandei seu certificado, viu? Já estava cadastrada. O bom, o SWAP tem uma aba chamada evento, a gente bota tudo lá. Já o pessoal faz o cadastro, já foi todos os certificados. Então, quem não fez o cadastro, gente, faça que à noite fecha dessa oficina. Eu vou colocar à noite já essa palestra no canal do YouTube, viu, do PIBID, que eu já coloquei aqui no chat também, tá certo? E novamente obrigado. Quinta-feira nosso encontro aí, certo, com Marcos sobre metodologia, e agradecer a todos vocês pela participação, né? Nosso ciclo de formação do PIBID, né, tá aí, e agradeço a todo mundo, cheiro no coração e se cuidem, viu? Mais algum comentário para a gente encerrar? Alguém quer falar alguma coisa? Falta só a foto, Luiz. É mesmo, vamos fazer uma foto aí para colocar lá na coisa. Então, todo mundo abrindo a câmera aí, viu? Vou fechar o chat, ó. Eles são ruins para tirar foto, esse povo, viu? É encabulecido, viu? Então, é ruim até para aparecer, minha nossa. Saudade da cara deles e eles nem tchu. Tô vendo, o povo, ó. Tava aí na vida boa, deitado, ó. Carla. Eita, Dona Emília, ó. Emília aí, ó. Saudade de encher seu saco, Tá vendo, Angélica? Ó, comigo nem fala, ó. Tá certo, Dona Emília. Eu sempre pergunto, sim, por todo mundo. Você me expulsou do grupo. Angélica tá perguntando a saudade dela. Angélica. Oi. Ela tá perguntando se tá com saudade dela. Claro, com certeza. Ó, o povo aparecendo aí. O ruim é que não tá todo mundo. Deixa eu ver se eu consigo. Bora, tira. Aumentar. Gente. Alterar low out. Cadê? Vou botar aqui. Dá para botar mais gente. Se botar 30. Aí dá, ó. Garanto todo mundo agora. Pronto. Apareceu? Pronto, a dona Andréia aí, ó. Gente, amanhã, ó. Dona Andréia vai defender a banca dela ali, ó, com o projeto integrador. Certo? Cadê? Nem tirei a foto, esperando vocês abrirem a câmera aí. Pronto. Cadê o povo? O povo tem medo de aparecer. Cabulecido, viu? Ó. Eita, o povo, tudo animação aí, ó. Bora, Luiz. Eu vou tirar, Tirei viu? A foto. Pronto, tirei. Já abri o PowerPoint para salvar. Então, gente, ó, até a quinta-feira, certo? Faça as inscrições. Quem não fez a inscrição da oficina de hoje, faça, porque senão não recebe certificado. Ela fecha hoje à noite, certo? Novamente, obrigado, Angélica, né? E a todo mundo. E quinta-feira estamos de novo aí, certo? Tô tendo umas ideias pra gente aí, mas deixa a coisa voltar à normalidade pra gente pensar nelas. Então, tudo de bom. Cheiro. Encerrando aqui a gravação.
E boa tarde para todo Valeu, mundo. gente. Boa tarde.